Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá você, amigo e amiga seguidor das nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando as suas perguntas, sugestões, solicitar esclarecimento através dos nossos canais. O telefone 21 3386 1400, o WhatsApp 21 98486 7633 e pelo e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br. E nós aguardamos então o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, domingo às 20h50, 10:50 da noite, e no nosso site vocês vão encontrar os 4 últimos programas. No YouTube, Rádio Rio de Janeiro /playlist, todos os programas gravados até o dia de hoje. E hoje nós vamos estudar a mensagem número 8 do livro Vinha de Luz, que será lida pelo nosso conselheiro João Nogueira. Do livro Vinha de Luz, autoria de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, Marcas. E Emmanuel se baseia na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17, quando Paulo diz: Desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Comentário, então, de Emmanuel. Todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo o que se refira à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passe em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observe os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Então, como nós ouvimos, Emmanuel vai utilizar a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6,
para traçar essa avaliação maravilhosa, né? Esta lição que nos dá orientações importantíssimas para o nosso dia a dia. E na carta aos Gálatas, no capítulo 6, Paulo de Tarso, ele nos diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então Paulo já começa aqui neste capítulo nos alertando que nós vamos sofrer ofensas. E aí nós temos que ter o espírito de mansidão, quer dizer, não reagir, não ofender quem quer que seja. Então, absorver aquela ofensa, e ele nos alerta o porquê. Olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Porque realmente a tentação que nós temos é de revidar na mesma moeda, como se costuma dizer, né? O olho por olho, dente por dente, a lei de Talião. Mas o que Jesus nos ensinou, e é isso que está sendo mostrado aqui nesta página do Emmanuel, que são as marcas do Cristo. Então, como Cristo agiria neste momento? Exatamente como Paulo está nos orientando. Mansidão e não cair na tentação. Paulo continua: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Não foi isso que o Cristo nos falou? Que nós ajudemos uns aos outros, quando um manca, nós devemos apoiá-lo para ajudá-lo na caminhada. Assim como outros nos ajudam quando nós estamos mancando, quando nós estamos tendo dificuldade de nos deslocar. Então, a recomendação de Paulo é exatamente o que Jesus nos demonstrou, né, ao longo de toda a sua vida. Mais adiante, o Paulo vai nos dizer: prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Quer dizer, então tudo aquilo que a gente fizer, que nós façamos por nós mesmos. Porque quando eu estou ajudando o outro, na verdade eu estou ajudando a mim mesmo. Eu estou me melhorando. Quando eu olho para o outro, eu estou deixando de olhar para mim. Eu estou vencendo o meu egoísmo. Então tudo isso é importante para nós. É o nosso crescimento. E ele ainda diz: porque cada qual levará a sua própria carga. Cada um leva a sua carga. Eu não posso levar a carga do outro, mas eu posso aliviar. Eu posso ajudar. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua cruz, mas eu posso aliviar. Eu posso ser o Cirineu, que mesmo sendo obrigado, mas ele ajudou. Então, no primeiro momento, talvez ele não quisesse ajudar, mas ele foi levado a ajudar, e por ter ajudado Jesus a carregar a cruz, depois ele teve a glória, teve o auxílio para sua filha, teve o auxílio para ele mesmo, e a vida dele mudou completamente. Então, muitas vezes nós somos obrigados a fazer determinadas coisas, naquele momento a gente até não gostaria de fazer. Mas quando a gente faz e compreende, e quando a gente consegue fazer até por amor, por respeito ao nosso irmão, por querer realmente fazer o bem, aí a gente começa a colher os frutos. Paulo ainda diz: o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, se nós temos o dom da palavra, nós temos que repartir. De certa forma é o que se faz aqui, né? Eu estou lendo, eu estou estudando o assunto e tento passar. Quanto mais pessoas ouvirem esse nosso estudo, puderem refletir, avaliar mesmo, e vão ver as coisas que eu falei corretas, as coisas que eu falei não tão corretas, e às vezes até erros realmente, porque todos nós somos falíveis. Mas nós tentamos repartir aquele bem que a gente tem, né? No meu caso aqui, o uso da palavra. E Paulo ainda nos diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará.
tudo aquilo que eu fizer pelo próximo, eu vou colher, seja de bom ou seja ruim. Então eu vou me esforçar para fazer sempre o melhor que eu posso, sempre plantando o bem, para colher o bem. Paulo ainda diz, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então tudo aquilo que a gente faz aqui no mundo material, ele vai ficar aqui, né? Na hora de colher, vamos colher matéria, e matéria vai se corromper, vai ficar aqui. Não vamos levar para o mundo espiritual. Mas tudo aquilo que a gente semeia no Espírito, quer dizer, as nossas virtudes, os nossos esforços para nos melhorarmos, nós vamos colher na vida eterna. Paulo ainda diz, e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então também isso, eu tenho que fazer o bem, porque vai haver um momento que eu vou cortar esse bem, vou ceifar, né? vou colher esse bem, se eu não tiver desfalecido, se eu não desistir. Porque muitas vezes a gente faz o bem, mas chega uma hora que diz assim, não adianta porque eu faço tanto bem, ajudo aqui, ajudo ali, faço isso, faço aquilo, ninguém me reconhece, então a partir de agora não vou fazer mais nada. Quantos irmãos já fizeram isso? E certamente nós já fizemos algumas vezes, mas a gente tem que estar atento. Não podemos cansar de fazer o bem em todas as situações, porque nós não podemos desfalecer, porque senão nós vamos perder o fruto daquilo que vai ser colhido, daquilo que nós plantamos. Então, não desistir jamais, né? E Paulo ainda diz, então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Primeiro ele diz, enquanto temos tempo, quer dizer, nós estamos numa caminhada, temos tempo, façamos o bem a todos sempre, e principalmente os domésticos da fé, ou seja, aqueles que são da nossa igreja, da nossa congregação, do nosso centro espírita, aqueles que pregam a mesma fé do que nós, sem excluir todos os demais, porque afinal de contas somos irmãos. E aqui ainda vamos estender aos domésticos mesmos, os nossos familiares, os nossos companheiros de trabalho, as pessoas do nosso relacionamento, enfim, façamos o bem a todos. É a recomendação de Paulo. E mais adiante, ele faz o comentário sobre o circuncidado e o não circuncidado, porque isso era uma verdadeira briga, né? Os hebreus, eles diziam que se a pessoa não circuncidasse, não poderia ser absolvida dos seus pecados, enfim, tinha uma série de regras que precisavam ser feitas. E a circuncisão marcava os homens, né, naquela época, como até hoje, mas mais do que a circuncisão era a posição de cada um. E Paulo achava que não precisava, mas os outros achavam que tinha. Então, nós sabemos da história, né, que vários irmãos se submeteram para não ter briga, mas que não era necessário. E Paulo nos diz, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, a cruz do Senhor, ela é uma ligação muito forte de todos nós, é uma marca do Cristo. Ele se sacrificou para que nós pudéssemos obter os exemplos, né, do extremo sacrifício para atender aquilo que é necessário para manter a nossa crença, a nossa atitude de obediência ao Pai Criador. E Paulo ainda diz, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Quer dizer, não importa se houve ou não a circuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Então é isso que vai diferenciar
Porque eu posso seguir todos os ritos da minha religião, posso seguir todos os dogmas, todas as regras que foram criadas e ser uma pessoa super disciplinada dentro da minha religião, dentro da minha vida como um todo, mas se eu não me transformo interiormente, se eu não passo a ser essa nova criatura, eu não estou progredindo. E Paulo ainda nos diz: e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, nós devemos seguir essas regras que o Cristo nos passou por seu exemplo e nos transformarmos na nova criatura. E aí Paulo completa: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quer dizer, as marcas que ele traz são as do exemplo, a da autotransformação, daquilo que ele realizou para se modificar, para sair daquela perseguição imensa que ele fazia com toda a sua convicção aos cristãos. E quando ele entendeu a mensagem de Jesus e ele se recupera e ele é orientado e ele conhece as Escrituras e ele vê que esse Cristo é aquele Messias prometido e que veio realmente para o povo. Então, Paulo tem as marcas no seu próprio corpo. Sofreu, foi apedrejado, foi perseguido, foi caluniado, foi abandonado pelos familiares, pelos ex-amigos, e ele suportou tudo isso porque ele sabia que ele não podia negar Jesus. E ele resgatou tudo o que ele tinha que fazer. E Emmanuel nos lembra, né? Todas as realizações humanas possuem marca própria. Aí ele cita que as casas, os livros, os artigos, medicamentos, tudo tem um sinal de identificação. Se isso é feito com os objetos, como não seria importante, né, pelo mesmo princípio, nós catalogarmos tudo que se refere à vida eterna? Nós sabemos que no plano espiritual, tudo que a gente está fazendo está sendo observado, está sendo registrado. E, na verdade, na nossa própria mente, vai ficando fixado. Então, Jesus tem esses sinais dele e nós temos que desenvolver os nossos sinais na imagem seguida de Jesus, né? Como Paulo fez. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, nos diz Emmanuel, mas também as de sua atividade na experiência comum. Nós temos por norma, de uma maneira geral, no movimento espírita, muitos companheiros lembram disso o tempo todo, em determinadas situações, pensa e se pergunta: o que Cristo faria no meu lugar? O que Jesus faria? O que ele gostaria que eu fizesse neste momento? E aí nós vamos encontrar as respostas dentro de nós próprios. E em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Aqui é o Emmanuel nos afirmando, né? Nós podemos revelar uma demonstração do Divino Mestre. Por quê? Porque Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. Nenhuma oportunidade de nos ensinar, de nos dar exemplo, Jesus deixou passar. Então, por onde ele andava, ele pregava, ele falava, mas ele demonstrava. Então, a vida dele é o grande exemplo para todos nós. Ele sabia do suplício que ele ia passar, ele sabia da traição que ele ia passar. De imediato ele perdoou, pediu ao Pai que, se pudesse, que o aliviasse, mas que fosse feita a vontade do Pai. Porque ele também sabia que ele não tinha todo o conhecimento do porquê fazer aquilo ali. Ele estava em comunhão com o Pai e ele sabia que o Pai, pela sua fé, se estava pedindo isso a ele, é porque ele tinha capacidade de suportar e ele tinha que deixar esta marca.
Tanto é que ficou, a marca da cruz é a mais patente, né? Inclusive, nós precisamos fazer um exercício, nós cristãos, de uma maneira geral, de que a cruz ela é um sinal importante, mas o maior sinal que Jesus deu foi a sua ascensão, né? A sua ressurreição, quando ele aparece novamente e ele diz: ainda não fui ao Pai, não me toques. Então são as marcas do Cristo que nós temos aqui para modelo de tudo. Então os padrões educativos Jesus nos deixou. O Evangelho também, nos seus diversos quadros, Jesus nos mostra no trabalho. Como é que eu devo fazer o meu trabalho? É claro que é o melhor possível. Eu vou fazer o trabalho para os outros como se eu fizesse para mim, o melhor que eu posso. Ele fala da simplicidade. Tudo que eu faço deve ser simples. Para que complicar? Quanto mais simples, mais fácil. Melhor das pessoas entenderem, melhor. Vamos gastar menos energia, vamos gastar menos recursos. Ele fala com relação ao pecado. Nós vamos pecar, vamos errar. Muitas vezes vamos errar pesado. Mas quando a gente percebeu, a gente deve buscar se corrigir. Ele fala da pobreza. Jesus foi pobre, né? E a gente tem pobrezas materiais, mas a gente tem pobrezas espirituais. E nós temos que trabalhar isso, nos enriquecer espiritualmente. Emmanuel nos lembra ainda da alegria. Nós devemos ser alegres, alegres por tudo. Todo dia, quando a gente acorda, a gente deve agradecer a Deus pela chuva ou pelo sol. Nós temos a tendência a reclamar, mas a gente deve ficar alegre. Eu vou ter que usar guarda-chuva, eu vou me molhar, mas as plantas que estão sendo molhadas pela chuva, elas estão alegres. E eu devo me alegrar, porque é da vontade do Pai que seja assim. E a alegria a gente consegue superar com uma certa facilidade. Mas o Emmanuel também nos lembra. E a dor? Na hora da dor, qual foi o exemplo que Jesus nos deu? Suportar, resignação. Ter fé de que aquela dor vai passar e ela tem um motivo. Deus não dá uma dor para cada um de nós se nós não precisarmos dela, como muitos chamam, né, a santa dor, porque ela nos alerta para coisas que nós precisamos fazer, para atitudes que nós precisamos tomar para nos modificarmos. É um alerta de que alguma coisa não está bem no nosso corpo, na nossa mente. Então a dor, ela nos faz crescer. E ele fala ainda glorificação e ao martírio. Então Jesus deu o maior modelo para nós de todas as situações, né? A sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para nós, os aprendizes. E Emmanuel continua: todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Tudo que a gente fizer, a gente pode lembrar da marca de Jesus e tentar fazer a nossa marca da mesma maneira como Jesus faria. Quando terminar o dia, passar em revista as pequeninas experiências na estrada vulgar, né, no nosso dia a dia. Observa os sinais com que assinalastes os teus atos. Isso é o Emmanuel que está nos lembrando. Recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Qual é o sacrifício que eu estou fazendo para o bem de todos? Será que eu estou realmente me sacrificando? Ou será que eu estou deixando para amanhã o que eu podia fazer hoje? Então, nós devemos nos sacrificar, não fisicamente, mas sacrificar aquelas falhas que nós ainda temos, aquelas coisas que nós gostamos, que nos comprazem, mas que a gente pode ficar sem para poder realmente fazer o bem a todos. Meus irmãos, com as marcas do Cristo, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel,
um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.